gente brigar, brigar. Sai com sua amiga, não vou ligar, ligar. Você bota fé de ser só nós dois, dividindo a mesma cama. Gosto que essa noite você me chama. Não tá dando sem você por perto. Se quiser eu vou fazer, tá certo. Me responde que eu grito a madrugada sem me preocupar. Ah, você tinha que ser o primeiro, né? Não tô fazendo nenhum mistério. Você me deixou maluca Louca pra te ter, então não vou negar. Eu quero você só pra mim, só pra... Se tiver mais uma pessoa, a gente começa. Tô afim, se der pra gente se encontrar. Se der pra gente se encontrar. Me diz o que você quer de mim. Oi, Lô. Você que me deixou assim, assim. Se der pra gente se encontrar. Tô colocando uma musiquinha aqui. Você sabe bem pequena que é grande pro mundo. Somaremos soluções. Olha quem tá aqui, gente. Tudo bem, senhor Menaldo? Gente, Menaldo é meu pai. Pensa na moral. E aí, Bob? Seu bebê é uma gracinha. Oi, Dani. Oi, Érica. Nossa, quanto tempo. A Marina. Chega mais, galera. Pode chamar. Lindo, ele é uma gracinha. Ah, o meu fã-clube começou a entrar. Oi. Gente, eu nunca usei live, não faço a mínima ideia, tá? Mas a gente vai tentando. Chama a galera. Chama a galera que eu falei que ia vir aqui em casa, ou que eu ia na casa de alguém, mas que esse ano não deu certo. Mas logo logo a gente começa. E aí, Lô? Você viu? Eu até me maquiei, Let's. Para esse evento inédito. Cadê a galera que falou que ia entrar? Eu boto. Não, agora tá meus pais na live. Agora eu posso começar. A minha mãe tá no outro cômodo. Mas eu falei pra ela que aqui é o estúdio, que ela não pode ficar. Me diz o que você quer de mim. Gente, essa música é muito incrível. Essa cantora, na verdade, né? O nome dela é Buda. Adoro a música dela. O que é aqui? Eu não sei mexer nisso. Ah, tá. Olá. Ah, Thaís, tudo bem, gata? Gente, acho que já podemos começar, né? E aí... Eu não sei quantas pessoas mais... Eu vi que algumas pessoas colocaram um lembrete lá. Tava esperando pelo menos essas pessoas do lembrete colocarem, né? Porque eu acho meio sacanagem. Mas sejam bem-vindos ao Gerúndio ao vivo. Tô bem feliz, tem uma galera aqui. Uma galera que faz muito tempo que eu não vejo. E aí, gata? Uma galera que faz muito tempo que eu não vejo. Inclusive, a galera vai entrando aí. Ah, ansiosa? Eu também. Eu tô bem ansiosa, porque eu nunca fiz nada ao vivo. No sentido, assim, de live do Instagram nunca fiz. Eu sei que eu tenho 1 hora. E sei que fica gravado 24 horas. O resto eu já não manjo muito. Essa música é do Baco, junto com o Tim Bernardes. É linda essa música, chama Queima Minha Pele. Eu coloquei uma musiquinha aqui enquanto a galera tá entrando. Mas quando der umas 10 pessoas, no máximo, que é o que eu imaginei mesmo, a gente já começa. Mãe, onde você tá? Você tá no quarto? Manda aqui no chat. A minha mãe me chamou no particular aqui. Eu acho que ela tá tentando entender também como é que é a tecnologia.
livrarias, café chiques, tênis caros, vários kits. Esse baco, ó. Esse álbum é muito incrível. Tá, gata? Eu tô, né? Esse batom aqui foi a mãe do Jones que me deu. Inclusive, ele falou que ia vir na live. Oi, Rega! E aí, gata? Esse álbum é maravilhoso do Baco. Chama Bluesman. Eu amo esse álbum. Ele é incrível. Na sala, tá na sala, minha mãe. Projeta aí na TV, mãe, pra todo mundo ver. Conversando com a minha mãe aqui no chat. E aí, gente? Na verdade, deixa eu baixar um pouquinho aqui o som. Na verdade, sejam bem-vindos ao Gerúndio ao Vivo. Eu tive essa ideia de fazer por conta de toda a repercussão que tá tendo, né? A gente às vezes vê no YouTube e tal, e no Instagram algumas coisas, mas pra quem tem acompanhado no site também o projeto. E hoje ele tá fazendo um mês, na verdade, 30 dias aí de existência, e eu fico muito feliz com todo o resultado, assim, com as pessoas que vêm me falar, enfim, assim como nas redes sociais também, a repercussão que tá tendo. E o Gerúndio é um projeto muito, assim, que tem muito eu ali, né? As pessoas que entram e assistem um pouquinho, elas já entendem o quanto é, assim, a minha cara todo o projeto, né? Mas essa live especificamente, eu não vou ficar fazendo live, assim, conforme os meses vão passando. Obrigada, Joca linda, do meu fã-clube, gente. Chamei uma galera aqui do fã-clube, né? Porque as amigas íntimas mesmo, assim, ou é fã-clube no mínimo que elas têm que fazer por mim, né? Tem algumas aí que eu vou fazer a chamada depois, que não apareceram ainda. Mas, enfim, eu tô contando aqui sobre o porquê da live, né? Ela comemorou um mês hoje, mas a verdade é que eu não vou ficar fazendo, assim, mensalmente. A ideia é comemorar esse mês, porque eu realmente me surpreendi com todo o resultado. Mas talvez eu comemore agora só com um ano, assim, de existência, quando eu tiver realmente uma coisa mais parruda, né? Mas mesmo assim eu fico muito feliz por toda a repercussão, por todos os comentários positivos, por tudo que tem trazido, assim, de resultado, assim, em termos de... Porque não é monetizado nem nada disso, né? É um projeto social mesmo. Mas tudo que já tem trazido pra mim de uma forma muito especial, né? Oi, tudo bem, Jonathan? De uma forma muito especial. E a ideia aqui dessa live é contar um pouquinho das coisas, das origens, abrir pra perguntas, caso queiram perguntar alguma coisa, né? Se é que tem alguma coisa pra perguntar. Mas enfim, fiquem à vontade. Na verdade, eu vou fazer igual eu faço com o Papo Sem Padrão, que ele é sem padrão em todos os sentidos, tá? Ele é muito sem padrão, então, tipo, eu converso com os porta-vozes e de uma forma muito tranquila. Eu acho que é por isso que tem tido um resultado tão bacana, porque não tem script, eu não pensei em nada disso, né? E abrindo um pouco, assim, começando a live de fato... A ideia é que a ideia do projeto em si, a origem do projeto, ele é de muitos anos, né? Eu sempre quis fazer alguma coisa, assim, pensada em comunicação. Pra quem não sabe, né, eu sou formada em marketing, mas eu sempre tive um viés com comunicação, né? Meus pais estão aí na live me dando uma moral, eles sabem o quanto eu sempre fui comunicativa nessa vida, tipo... Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Os meus amigos também sabem disso. Sempre gostei de juntar várias pessoas diferentes uma das outras e tudo mais. Mãe, não é uma carinha pra você confirmar, mãe. Mas eu sempre fui uma pessoa comunicativa. Então, isso sempre me deu, assim, a facilidade de conversar e de estar em vários grupos, né? Que não necessariamente são grupos fisicamente, vamos dizer assim, socialmente semelhantes aos meus, né? E, enfim, por mais que eu não seja uma pessoa muito velha, né? Porque eu tenho só 25 anos, mas já passei por muitos grupos, assim, sociais, já tive a oportunidade de conhecer muita gente, né? Então, isso tem me facilitado em todo o processo do projeto, né? Então, assim...
A ideia foi sempre fazer alguma coisa, não sabia exatamente o que, mas ficava ali no limbo na minha cabeça, né? Isso era fato. E aí, depois de muito tempo, começou esse 2020 aí doideira, né? Que foi um 2020, assim, tá sendo, né? Porque até 31 de dezembro tem uma parada ainda que tá rolando, todos os dias é uma coisa nova, enfim. E isso tem complicado muito, assim, as coisas sociais, vamos dizer assim, né? Já são complicadas. E, bom, e aí falando de uma forma muito pessoal, né? No começo do ano eu tava quase tendo uma pirada aí, doideira na minha cabeça, né? Então eu realmente precisei de ajuda. Acho que 2020 foi o ano que eu deixei de dar ajudas, né? De ser a pessoa que tá ali, a conselheira, a pessoa que todo mundo pergunta opinião. E nem é por uma coisa assim, tipo, porque eu sou a dona da verdade, muito longe disso. Mas é porque como eu sempre fui muito comunicativa, então as pessoas acabavam que perguntavam as coisas pra mim, enfim. Então eu sempre tive um pouco dessa fama de aconselhar ou de alguém pedir alguma opinião de alguma coisa. Mas aí nesse ano eu saí do lugar de dar ajuda e ser o lugar de ser ajudada, né? De pedir ajuda, porque realmente quando começou a pandemia, eu fui uma das pessoas que entrei em crise existencial, assim. E por já ter sofrido algumas crises de ansiedade, eu percebi que era o momento de fazer a terapia, né? De começar a terapia. Eu já tinha feito uma sessão, tinha gostado muito, mas a rotina doideira da nossa vida, né? Falava assim, deixa pra lá, né? Tipo, deixa pra lá, daqui a pouco você faz, não sei o quê. Aí veio 2020, te trancafiou dentro de casa e você fala assim, deixa pra lá nada, meu amigo, você vai se virar aqui. Se você não quiser, não tô nem aí se você vai fazer terapia, se você vai trabalhar, se você vai deixar de trabalhar. Eu sei que você vai ficar aqui pensando na sua vidinha trancadinho dentro de casa, então foi o que aconteceu. Aí foi quando eu falei assim, cara, eu preciso de ajuda. E aí eu comecei a fazer terapia. E, enfim, eu acho que eu entrei num processo de autoconhecimento, então tem uma galera até que comenta comigo, nossa, Ju, como você mudou, né? Você tá diferente, tipo, teve uma amiga esses dias, não sei se ela tá na live já, porque tô meio perdida aqui com a tecnologia, mas teve uma amiga que comentou aqui comigo, que falou assim, nossa, Ju, você já era uma... Oi, gatona! Nick entrou no grupo. Você já era uma pessoa super comunicativa e tal, mas, cara, você mudou demais nesse ano, né? E eu acho que foi um pouco por conta disso, né? Eu entrei nesse processo de autoconhecimento, que não é uma parada romântica, né? Tem uma galera que fala de terapia, assim, e fica endeusando as coisas e, assim, na minha cabeça não é desse jeito. Às vezes você sai da sessão, assim, de uma forma... Eu não queria estar me conhecendo dessa forma. Porque você percebe que, às vezes, o vilão é você da coisa, sabe? E isso não é legal. Muitas vezes não é legal de descobrir. E aí, então não é todas as vezes que você sai bem da terapia. Ok, isso daí é fato. E o processo de autoconhecimento, gente, assim, na minha cabeça é uma coisa que sempre vai acontecer, né? Sempre. Nunca que você vai estar 100% preparado, né? E eu tinha um pouco dessas coisas na minha cabeça, de tipo assim, ai, cara, eu não sei, sabe? Eu acho que eu mudo demais. Eu tinha uma doideira, assim, tipo, eu acho que eu mudo demais, eu sou uma metamorfose ambulante, eu não sei o que eu tô fazendo, eu sempre tô mudando, eu preciso me estabilizar. E aí meu terapeuta falou assim, tipo, cara, o que você tem na sua vida antigamente? Tipo, o que você lembra antigamente que você queria que continuasse ainda, né? Que tivesse ainda presente na sua vida? E aí essa pergunta mudou tudo pra mim, tipo, nada. Geminiana, exatamente, a Nicole falou tudo, geminiana. A Nicole já chegou dizendo verdades. Eu acho que é pelo fato, sim, Nick, de eu ser geminiana. Eu falo isso pro meu terapeuta, ele vira os olhos, mas eu tenho certeza que tem a ver, tá? Porque realmente eu sou uma pessoa confusa e comunicativa. Então, pensa essas coisas duas juntas, sou eu aqui. E aí,
com isso tudo, eu comecei a perceber que eu podia mudar, que tá ok mudar, sabe? E que esse é o processo. A gente muda todos os dias, constantemente. E, enfim, por que eu tô contando tudo isso pra falar sobre a origem do gerúndio? Porque eu percebi que não é que eu nunca terminava as coisas, mas que essas coisas, elas sempre fizeram parte de mim. E que se eu tivesse alguma coisa na minha vida que eu quisesse fazer, não pensasse muito pra fazer, só fizesse, sabe? Independente de, vai ter muitas pessoas vendo, as pessoas vão achar que você é X pessoa, que você é uma pessoa que tá querendo se aparecer, vão achar... Então, eu comecei a perceber que eu podia fazer aquilo que eu queria fazer, porque só eu sei a intenção do que eu quero fazer e são as melhores, né, na minha visão. E além disso, a gente não consegue controlar o pensamento de ninguém. E esse ano provou pra gente que às vezes nem o nosso pensamento, sabe? Porque às vezes você começa a pensar umas paradas e você fala assim, cara, eu não queria estar pensando nisso agora, né? E acontece, sabe? Então, eu parti desse princípio. E foi aí que eu falei assim, cara, então vou materializar a coisa. E veio o gerundinho aí. E só que assim, começando assim, falando um pouco das cores, porque eu vi que tem alguma galera que comentou alguma coisa aqui, eu já vou lá, tá? Eu já vou ver se é uma pergunta aqui, que é uma observação, não entendi muito bem. Minha avó tá na live, gente! Minha avó tá na live, oi vó, gata. Enfim, vocês perceberam que é só família e amigos, né? Mas tá bom. É isso, obrigada pelo público. Mas, enfim, eu já tinha... Oi, tudo bem, gata? Quanto tempo? Ai, Jô, quanto tempo? Enfim, eu percebi na origem do gerúndio que eu só precisava fazer. E aí, falando de curiosidades em si, né, até porque compõe essa origem do gerúndio, eu já tinha um blog chamado Gerúndio. Então, Gerúndio não foi por causa do projeto. Gerúndio é porque eu já tinha o nome do blog. Só que esse blog eu não divulgava os textos que eu escrevia lá, porque basicamente os textos eram... A maioria deles eram de sentimentos não correspondidos, gente. Porque quem nunca, né? E quem nunca vai passar algum dia, tá? Só pra avisar. Mas a maioria dos textos lá era relacionado a sentimentos que eu tinha que não eram correspondidos, ou alguma coisa assim, enfim, bem melancólica. Era um blog bem melancólico. Que nem era bem um blog, né? Era bem... entrou outra pessoa do meu fã-clube, Brunex Souza. E que nem era uma coisa muito... E então, esse blog que eu tinha, eu nem publicava. Meu DDD 11, Bruna. Nem publicava nada. O que eu fazia lá era basicamente escrever e deixar no rascunho. E quando eu comecei a me conhecer, eu acho que a transição capilar veio num momento, assim, muito crucial da minha vida, né? Eu cortei o cabelo, não sei se alguém já viu aqui um vídeo que eu tenho no meu IGTV. Mas eu cortei o cabelo esse ano, em junho, que, assim, pra quem já passou por esse processo de transição capilar, é uma mudança muito gigantesca. E aí começa uma parte um pouco mais... Como tirar os projetos do papel? Eu já vou responder essa pergunta do milhão aí, tá? Não vem com essas perguntas do milhão pra mim, não. Mas a transição capilar, ela me deu uma coragem que eu acho que as pessoas que passam por isso é que sabem o que eu tô falando. Porque por muito tempo eu me senti presa e nem sabia disso, sabe? Tipo assim, tava no limbo ali, tava na minha cabeça, mas eu não sabia, entende? Eu não me conhecia de fato. Eu só fui me conhecer quando o Mirandex, que tá aqui na live, falou assim, eu cheguei lá na barbearia, eu já tava cortando o cabelo aos poucos pra ter coragem de fazer isso. Aí o Miranda chegou e falou assim, eu cheguei na barbearia dele, foi até uma das poucas vezes que eu saí de casa, foi pra cortar o cabelo.
falei assim, Miranda, eu preciso cortar o cabelo, eu quero cortar radical a ponto de ver o meu cabelo natural, cara. Eu quero ver meu cabelo natural do jeito que ele é, porque eu não fazia ideia de como era, gente. Eu comecei a entender o que é cuidar de cabelo crespo com 25 anos. Isso é muito doido. Até então eu era pessoa que vivia no cabeleireiro fazendo escova, que era maravilhoso o meu cabelo por conta da Bia maravilhosa. Mas eu não me conhecia de fato. E aí, quando eu cortei o cabelo, tipo, foi muito instantâneo. Eu fiquei com um medão, assim, de me achar estranha, de me achar feia. Pensei em várias... Olha como a gente é, né? Eu pensei em vários recursos do que eu precisava fazer, do que eu tinha que fazer depois que eu cortasse o cabelo se eu não gostasse. Então eu falei assim, qualquer coisa eu faço trança, qualquer coisa eu faço alguma coisa, eu vou estar trancada dentro de casa mesmo, ninguém vai nem ver. E aí eu comecei a entender que a autoaceitação, o autoconhecimento, tudo isso que a gente fala muito, né? Ela vem de você, sabe? Parte do princípio de você se aceitar. E isso não é um processo fácil, assim como uma fala do que eu estou falando. Se aceitar é uma coisa muito gradativa, mas principalmente não se importar com opiniões externas. Porque elas vão vir de vários jeitos, de várias formas, de várias pessoas, né? Então, isso era uma parada muito complicada pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa que me importava muito com a opinião dos outros. Mas muito, assim, de tipo... Eu defendia uma opinião, mas se eu entendesse que aquela opinião daquela pessoa tava um pouquinho melhorzinha que a minha, assim... Aí eu já ficava, será que eu tô fazendo a coisa certa da minha vida? Cara, quem sabe da sua vida é você, entende? Só você sabe o que você passou, e aí é o que eu volto pro negócio do gerúndio. Quando eu comecei a entender que criar o gerúndio, se fizesse sentido pra mim, ia ter alguém que ia se identificar, sabe? E se as pessoas começassem a criticar, sinto muito, não assistam, não vejam, não leiam, foda-se, a verdade é essa. E então, quando eu comecei a realmente entender isso, eu comecei a transcender isso no meu projeto. Então é por isso que as pessoas acabam enxergando de alguma forma que eu mudei. Mas na verdade, eu acho que eu só tô me conhecendo. E isso ainda, eu sou muito tranquila pra falar que é bem no começo, né? Eu acho que isso independe de idade, independe de onde você tá, independe de tudo. Então, fique tranquilo em relação a essa questão de se conhecer, porque, cara, ninguém se conhece na plenitude. E se comparar já é uma parada muito errada, sabe? Cada um tem o seu tempo. Bom, e aí é isso. O gerúndio não era pra ser gerúndio de fato, porque o projeto em si, ele não tinha nome. Mas eu tinha um blog, então eu tinha um projeto e tinha um blog. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? E aí eu sabia que eu queria influenciar as pessoas através do que eu sei fazer de melhor, do que é falar. Porque eu falo demais, eu me comunico muito. Inclusive, eu não sei se uma hora vai dar aqui no Instagram, mas, enfim, qualquer coisa eu abro outra, quem quiser puder entrar, entra. E eu comecei a falar assim, cara, eu sei que eu falo muito, eu sei que eu quero fazer um projeto, eu sei que esse projeto tem a ver com pessoas, o que eu preciso fazer. E aí veio essa coisa da transição capilar e tal, e aí eu vi que as pessoas aderiram bem, que tinha uma galera que tava se identificando, e eu comecei a me envolver mais com isso. Eu já estudava um pouco principalmente sobre a comunidade onde eu estou inserida, né? No grupo social onde eu estou inserida, que é a comunidade preta, e eu comecei a me aprofundar mais nessa parada. Então, mas eu entendia e entendo até hoje que eu não sei de tudo. E que eu queria ouvir a opinião das pessoas. E aí que começou a se criar o gerúndio. Porque eu entendi que vai muito além de mim, vai muito além do meu entendimento, muito além do meu intelecto, mas que eu precisava ouvir as pessoas que estavam naquele lugar e que de alguma forma passavam pelas mesmas coisas que eu, né? E eu cresci muito sem referências disso. Os meus pais estão aqui na live, assim, amo eles de paixão, me criaram super bem. Mas eu falo de referências sociais mesmo, do ponto de você sair de casa, sabe? Quando você sai de casa e começa a perceber olhares em comentários sobre você, que você fala, cara, por que a pessoa tá comentando isso de mim se ela nem me conhece? Entende? E uma pessoa preta sofre muito com isso, desde sempre.
você começa a ser identificado, você começa a ser moldado pelo que as pessoas falam lá fora de você, desde sempre, gente. Tipo assim, eu tenho nuances na minha cabeça de quando eu era pequena, de comentários que faziam sobre mim e as pessoas nem me conheciam, sabe? Se encontrar uma missão diária, com certeza. Eu acho que é uma coisa que nunca acaba. Nunca acaba, Jô. Nunca acaba. E, bom, e aí eu falei assim, cara, eu preciso dar voz pra isso. E aí, como eu trabalho com marketing, comunicação, eu comecei a procurar veículos de comunicação que exaltassem essas pessoas, grupos minoritários, socialmente, né? Porque se a gente for falar de uma sociedade, a maioria, pensando vamos falar do país, né? A maioria dos brasileiros não são brancos, né? São pessoas miscigenadas, pessoas não brancas, né? Pretas, miscigenadas, enfim, que não são brancas. E por que a branquitude, né? Porque as pessoas brancas, elas têm muito mais poder, né? Em relação à maioria, né? E aí eu comecei a perceber que nós somos uma maioria, mas a maioria social, no caso, né? Mas a maioria no sentido de... Meu terapeuta falando aqui comigo. A maioria em pessoas, mas nós somos a minoria social. A minoria social, no caso, que não temos poder pra falar ou pra abrir opiniões. E, cara, a gente tá em 2020, a gente fala super sobre tecnologia, mas quando a gente vai para uma sociedade e vai abrir se você falar sobre racismo na sua empresa, hoje as pessoas ficam, então, né? Sorriso amarelo, porque ninguém quer que você abra esse assunto, sabe? As pessoas começam a criar um tabu. Então, eu falei assim, eu acho que eu consigo fazer uma parada diferente. E aí eu comecei a perceber que não tinha muitos veículos, se a gente for procurar, assim, de pessoas pretas ou pessoas de outros grupos minoritários, socialmente falando. Não da maneira que hoje o gerúndio é. Bom, e aí eu falei assim, eu vou começar a chamar pessoas pra se envolver nesse projeto. Só que eu preciso dar um nome. E aí eu fiquei pensando, né? Cara, que nome que eu vou dar? Não sei que nome que eu dou. E eu falei, cara, eu tenho um blog, né? Eu acho que eu consigo fazer alguma coisa no blog. Foi quando eu comecei a escrever o texto A Beleza da Mulher Preta, que é o meu primeiro texto do gerúndio, que é sobre a minha história, né? Que é sobre é uma história onde eu coloco algumas referências lá, de músicas que eu ouvi nesse processo de livros simples, mas livros... O Amoras, por exemplo, do Emicida, que eu li e me tocou muito, eu chorei... Acho que umas 3 vezes seguidas, assim, quando eu comprei e li umas 3 vezes seguidas, eu chorei umas 3 vezes seguidas. Dependendo do momento que eu leio hoje, eu ainda choro. Mas é um livro infantil, inclusive. Mas ele fala nesse processo de uma forma muito pura, então, assim, você se identifica. E quando eu escrevi o texto da Beleza da Mulher Preta, foi quando eu entendi que eu falei, cara, eu acho que eu tenho a faca e o queijo na mão, assim. Eu vou colocar no gerúndio. E aí eu já sabia, né, o que significava gerúndio, né, que pra quem não sabe, o gerúndio é a forma nominal, a forma nominal, agora eu não sei a descrição exatamente, né, mas vamos lá. Mas é a forma nominal que você dá pro verbo. Então, por exemplo, se eu ando com gerúndio, o ando é andando. Se eu corro com gerúndio, é correndo. Então, você tá em movimento, né? E por que eu coloquei esse nome? Depois uma coisa associou a outra e é muito louco isso. Que nem era pra ser esse nome, eu nem tinha o nome. Mas aí eu ressignifiquei como gerúndio, por isso que eu coloco lá no site que eu recriei com esse nome, né? Porque o gerúndio já existia. Mas eu recriei com esse nome e o projeto ficou como gerúndio porque a comunicação nunca saiu de mim e ela está em movimento. Então a ideia que eu quero criar aqui é um movimento, né? É uma coisa que não parte só de mim. É uma coisa que parte de mim, mas ela não para em mim, né? E aí gerúndio fez todo sentido. Então, basicamente, foi essa a origem do gerúndio, né? Em questões de nome. E aí, antes de eu ler aqui alguns comentários, uma das outras curiosidades é a questão da identidade visual, né? Porque eu fiz o site
assim, sozinha, fiz as cores, tudo lá, as referências foi tudo eu que fiz. Mas a criação do logo Gerúndio, quem fez foi o Gabriel, que foi meu primeiro convidado no Gerúndio. A gente tava conversando muito, né, porque ele foi o primeiro convidado, então ele soube muito sobre o projeto. E como ele é designer, ilustrador e tal, que é uma parada que eu gosto muito, inclusive eu vou falar o porquê que eu falo muito de arte no Gerúndio, mas eu falei, ai, cara, eu já criei identidade visual, mas eu acho que falta alguma coisa. Ele falou assim, falta um logo. Eu falei, acho que falta um logo. Porque eu não achei que ia, sabe? Eu imaginei, eu queria fazer uma coisa muito simples. Mas o negócio foi criando um corpo tão gigantesco que eu falei assim, não, então eu quero fazer assim, quero fazer assado, quero fazer assado. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa. E o Gabriel criou o logo do Gerúndio, ele fez várias versões pra mim. E a gente gostou da mesma versão sem nem se falar. Eu falei assim, não, eu quero essa, porque dá aquela impressão de continuidade e tal. Então, quando você entende o significado do que é Gerúndio, vê o logo, você entende essa parada, entendeu? Você entende o porquê do Gerúndio, o porquê do logo, porque dá essa impressão de movimento. E porque as letras são diferentes uma da outra, porque nós somos diferentes um dos outros. A gente tem várias formas, a gente tem vários jeitos, só que a gente precisa se unir para se respeitar, né? E eu acho que a comunicação, que é o maior propósito do Gerúndio, é unir as pessoas. E aí eu volto pra minha essência, né? Porque eu sempre gostei, que é o que eu falei no começo da live, eu sempre gostei de unir pessoas, eu sempre gostei de unir pessoas diferentes da minha classe social, da minha aparência. E então começou a criar uma coisa tão grande e que era tão significativa pra mim, que pareceu que é pra ser isso, sabe? E falando um pouco mais sobre as cores, todas as cores no Gerúndio, elas têm um significado, né? Por exemplo, o amarelo que é a cor primária do Gerúndio, é amarelo porque eu sempre gostei de amarelo, quem me conhece sabe, eu sempre gostei de tudo que é relacionado a essa cor eu gosto. Só que esse ano, né, ano passado, na verdade, o Emicida lançou um álbum chamado Amarelo. E assim, eu gosto muito do Emicida, né, acho que dá pra perceber, assim, as pessoas que veem meus stories e tal. E esse álbum praticamente, no começo, assim, quando eu tava bem doideira, antes de procurar ajuda, o All Star Amarelo... Quando eu tenho que ir pra empresa e às vezes eu vou de All Star amarelo, chega primeiro que eu, né, Thaís, o All Star. Pois é. E aí, o amarelo eu sabia que precisava estar dentro da identidade. E aí eu coloquei ela como cor primária, porque antes de eu começar a fazer a terapia, enfim, nesse começo desse processo aí, que eu tava com muita crise de ansiedade, foi o álbum que salvou a minha vida, sabe? Quem já teve a oportunidade de ouvir o álbum entende isso, sabe? Ele é muito tocante, ele tem muitas referências das minhas origens e das mensagens que eu quero passar, que é essa questão de pessoas, de que eu acho que de verdade, não é romantizando nada, mas quando a gente pensa numa melhoria social, né, numa melhoria na nossa comunidade ou numa melhoria onde a gente vive, na nossa família, cara, a comunicação tá muito ligada nisso, entende? A gente não consegue fazer nada sem se comunicar. E eu não falo assim, só comunicar verbalmente, sabe? Mas se comunicar de qualquer forma, com um abraço, com um sorriso, com um beijo, seja lá com o que for. Mas a comunicação tá presente ali. Então o amarelo, ele traz muito isso. Então, tipo assim, sempre foi uma cor que eu gostei muito, que eu já sabia que ia estar na identidade visual do Gerúndio, mas fez toda a referência pra mim, então ela é a cor primária, porque ela é o nome do meu álbum preferido, assim, pelo menos até hoje. E, enfim, as outras cores mais vibrantes, elas têm uma referência de uma textura africana, né, que foi da primeira versão do Gerúndio que eu fiz, eles tinham texturas com essa cor, então eu quis manter essas cores, então o roxo, o laranja, eles são texturas mais fortes, né, que traz essa cor mais vibrante, mas é porque eu queria ter referências africanas dentro do Gerúndio, da identidade visual dele. O preto, porque, né, a criadora que vos fala é preta, então não tinha como não ter preto. E o branco é pra dar esse equilíbrio mesmo, porque eu acho que o preto e o branco tem um equilíbrio bacana, que é mais em termos de identidade visual mesmo.
Então, todas as cores e as referências, por isso que eu comentei em alguns stories aí que eu fiz, que tudo tem um motivo lá no site, assim. E eu gosto muito de falar sobre isso, eu abro pouco isso. Geralmente eu só falo pros porta-vozes mesmo, quando a gente tá conversando. Acho que publicamente eu nunca falei. Mas é legal, eu gosto de compartilhar isso, e agora eu tô compartilhando isso com quem estiver aqui e tal, e quem vê depois. Porque foi um projeto pensado realmente, assim, de uma forma muito pessoal, sabe? E o bacana também, o Will Smith tá lá também por um motivo, primeiro porque eu gosto muito de Um Maluco no Pedaço, né? Eu acho que é a minha série da vida, assim. Da vida porque eu falo assim, eu gosto de outras várias séries, mas da vida porque eu assisto desde pequena, enfim. E eu acho que foi uma das primeiras séries, assim, que entrou em... Posso tomar uma besteira, mas na minha visão foi uma das séries que mais entrou em ascensão, assim. Primeiro que ela passava no SBT, né? Não sei se passa ainda, porque eu já assisto na Netflix. Mas ela passava no SBT, então acabava tendo acesso pra todo mundo, né? E ter um casting todo negro, sabe? Que depois que você entende isso, você fala, caramba, você não vê isso em qualquer lugar, sabe? E negros ricos, né? Porque isso ainda é o mais bacana, porque quando que a gente vê isso na televisão, entende? Então, eu sempre gostei de Um Maluco no Pedaço. Então, eu gosto de colocar a referência do Will Smith lá. E eu gosto do ator também, mas no site também por conta disso. E eu acho legal também falar que o Gerúndio, ele é o que eu tô falando, ele é um movimento, né? Então tem um formulário lá no site para as pessoas que querem indicar pautas, opiniões, ou até a própria história, porque se vocês forem ver, assim, eu centralizo muito no porta-voz, né? Que eu vou falar, enfim, que eu vou comentar e que a gente vai trazer na entrevista. Esses dias eu coloquei aqui também, porque eu escrevo sobre a pessoa, né? Então, eu tento entender bastante a história dela para trazer autenticidade. Então, eu sou um canal, eu sou uma auxiliadora. Mas é como se fosse a pessoa escrevendo lá, entende? Eu só realmente quero dar voz para ela. Porque é exatamente isso que o Gerúndio é. Eu não quero ser uma pessoa que tem um conteúdo muito foda lá, mas pra uma coisa que eu fiquei metendo a mão sempre. Não. Eu quero que seja uma coisa independentemente de números, mas que a pessoa se enxergue na hora que ela vê aquele texto de tipo, caraca, sou eu aqui. Entende? Então, porque senão não ia fazer sentido, assim, pelo menos pra mim não ia fazer sentido ter o projeto se não fosse pra exaltar o trabalho e a pessoa que tá falando ali, entende? Isso acontece com todos os porta-vozes que eu tenho falado, inclusive eu tenho pautas eu tenho conteúdos já pra divulgar. Então a ideia é que as pessoas que preencham lá no formulário tenham a mesma dinâmica, né, tem a mesma coisa, seja lá o que elas quiserem falar, né, eu tenho abordado muito pessoas que têm projetos diferentes e aí eu comentei que ia falar sobre arte, né, por que eu falo muito sobre arte no Gerúndio? Primeiro porque eu gosto muito de arte, eu sempre gostei muito de música, às vezes eu até posto algumas coisinhas aqui, porque eu sempre, assim, desde pequena eu toco violão, mas bem na safadeza, porque era pra eu tocar bem melhor pelo tempo que eu toco. Mas eu gosto muito de música, eu gosto muito de artes desde sempre tenho... Então, mas eu sempre senti falta de referências pretas na arte, né? Eu sempre gostei bastante, mas depois que eu comecei a entender de fato como pessoa, dentro da sociedade, eu comecei a perceber que, beleza, eu gosto, mas eu não vejo pessoas fazendo arte, pessoas que são iguais a mim. E eu comecei a perceber que a questão que não é que não existia, elas só não apareciam. Então, foi quando eu comecei a conhecer essas pessoas incríveis, jovens, enfim, que tá abrindo esse caminho e que tá fazendo um trabalho incrível. E, enfim, eles têm gostado muito e eles falam muito disso, né? Dessa falta de pessoas que vêm abordar eles para contar de fato a história deles. E como eu admiro já demais, alguns eu conheço há um tempo, outros eu só conheci por causa do Gerúndio, mas todos eles eu abordei de uma forma muito assim, sabe? Eu tenho um projeto, vou fazer um blog, sei lá o que, você quer participar? E a recepção foi incrível.
Primeiro porque eu acho que dentro da... Quando você é uma pessoa que você já se sente sem referências, uma outra pessoa que quer ampliar essas referências já é muito bem recebido, sabe? Então, acho que é essa sensação que eu tenho quando eu falo dessa facilidade de ter conversado com tantas pessoas. Tem gente que fala, nossa, como é que você conseguiu o contato de X pessoa? Caraca, ela tem não sei quantos mil seguidores. Porque aquela pessoa entende que precisa ser criado um movimento que hoje não existe, né? E que as pessoas que vão criar esse movimento provavelmente são pessoas iguais a ela. É lógico que eu tô falando aqui né, eu sou uma pessoa X, mas tem uma intenção, e só de ter essa intenção de ser criada uma rede, isso já sensibiliza a pessoa, porque ela entende que eu não quero fazer uma coisa para me vangloriar disso, mas só porque eu acho que pessoas iguais a mim, elas precisam também estarem em ascensão, entende? E não em ascensão no sentido de, um preto foi morto na frente de um supermercado, sabe? Porque tem isso também, né? Consciência negra, por exemplo, as pessoas são chamadas para falar de racismo. Cara, não é isso que define a gente, né? Não é isso. Nós somos... Eu não falo nem que a gente é mais do que isso, porque não tem como partir do princípio do racismo. Nós não somos isso, né? Nós somos pessoas, né, que tentam ser iguais às outras, mas a gente ainda tá muito longe disso. Mas eu, Juliana, por exemplo, eu sou uma profissional de marketing e como comunicadora, né? Os outros porta-vozes que eu entrevistei são artistas, são empreendedores, são DJs, que inclusive vai ter uma... São pessoas que têm a sua profissão, são pessoas que estão fazendo o seu corre, e que óbvio que a gente vai acabar falando de racismo porque ele existe, né? Mas eu, de maneira alguma, vou enfatizar no meu conteúdo uma coisa que não define a gente. De maneira alguma. Eu quero que as pessoas, elas se definam por elas mesmas, pelo menos quando elas sejam enxergadas lá no gerúndio, que elas entendam que foram elas que definiram elas ali, e não outras pessoas, porque a gente já foi definido por muitos anos por outras pessoas, não precisa de mais um canal pra fazer isso, entende? E aí, agora, eu acho que eu já falei demais, né, mas eu vou tentar ler os comentários aqui. Como eu disse, como a Priscila, minha chefe, fala, eu sou uma velha inserida na tecnologia, é mais ou menos isso. O processo é tão nítido, pleno e real, maravilhosa, amiga. A Bru falando assim que o meu processo é nítido. Realmente, né? Não só físico, né, Bru? Mas as pessoas que falam, acho que o importante é aceitar o processo. Vou deixar gravado, eu não sei como é que eu faço isso, mas eu acho que é no final, né? Lembra de estar passando com vocês, que confirma o meu estilo de vida. Que massa. Cara, você tá no caminho certo, libertação. Essa questão de liberdade é bem isso mesmo, Jô. Por muito tempo... E, assim, eu acho que tem fatores externos aí, né, nessa questão de liberdade. Mas só o fato de você se sentir livre, e aí eu falo assim como mulher, não só como mulher preta, mas como mulher no sentido de que nós já somos muito mais cobradas perante a sociedade, né? E se a gente não tiver um espírito livre, a gente vai deixar com que outras pessoas definem as coisas pela gente, sabe? Então, pelo menos, no que você puder fazer para se libertar disso, dos seus pensamentos e dos paradigmas e daquilo que as pessoas ficam falando que é certo ou que é errado, cara, se liberte. Esse é o mais importante. E assim, esses comentários eu tô falando não é de gente longe, não. É de gente próxima, tá? Muito próxima. De gente que acha que te conhece. Mas quando você tá nesse processo de conhecimento, possa ser que nem seus pais se conheçam direito, entende? E que eles vão achar que definem você mais do que você mesma. Mas é um processo também. Eles não vão ter tanta autonomia para falar que te conhece, se nem você tá se conhecendo, entende? Então, e marido, enfim, irmão, as pessoas próximas, graças a Deus, assim, têm me apoiado muito nesse processo. Logo, a minha mãe, por exemplo, ela tá aqui na live, nem sei se ela tá na live ainda, mas eu vou contar. No dia da minha transição capilar, né, não dá nem pra falar que foi uma transição, porque eu cortei o cabelo assim e foi. Eu não passei pelo processo, eu não quis passar, eu quis cortar direto.
No dia que eu cortei meu cabelo, eu falei pra minha mãe, eu vou cortar o cabelo. Ele já tava aqui, né? O meu cabelo era nas costas. Ele já tava aqui. Aí ela falou, tá bom, tipo, nem ligou, né? Ela achou que eu ia cortar as pontas, igual eu sempre fazia. Beleza. Eu voltei assim, ainda era mais curto ainda, tá bem? Mas meu cabelo já tá grande já, vou até cortar umas pontinhas. Aí ela, gente, eu juro, eu devia ter filmado, porque foi tão engraçado, chegou a ser engraçado. Aí ela ficou extasiada, ela falou, o que você fez? Eu cortei meu cabelo, você já quer fazer o quê? Eu falei que eu ia cortar o cabelo lá. Ah, tá, sabe aquele, tá, meio assim, que diacho que ela fez no cabelo dela? Foi mais ou menos isso. Mas é que ela não esperava que ia ser dessa forma, entende? Porque eu tava me conhecendo de uma forma que às vezes os seus pais não vão compreender também, entende? E isso é um processo que só você passa. Não fica tentando a aprovação de outras pessoas, se tá soando certo pra você, entende? Esse é o resumo da conversa. Não tente, porque elas não vão entender do jeito que você vai entender. E foi muito engraçado, assim, mas hoje você viu, ela dá até dica do que eu tenho que fazer no cabelo, pra quem acompanha os stories lá. Foi um susto, agora parece que nunca foi alisado. Ela comentou, comentários da minha mãe. Ai, Gi, linda, maravilhosa, tô amando acompanhar. Obrigada, Gi. Minha mãe tá rindo lá na sala. Dá pra perceber cada vez. Ai, Lê, te amo. Ai, gente, peraí que eu fiz. Você mesma, a liberdade é tão linda. Obrigada. Às vezes saímos da sessão com a sensação de autossabotagem. A Tata tava comentando aqui pra mim sobre as sessões de terapia. Gente, realmente, é horrível o impacto. Às vezes você sai assim, tipo, como se você fosse a pior pessoa do universo. Porque você começa a repensar em muitas coisas na sua vida, né? E aquilo fica suando, fica fervendo na sua cabeça e você fala, meu Deus, nossa. Então o processo da terapia é o que eu falo. Eu acho que eu indico para todo mundo, obviamente quem tem condições de fazer, porque não é uma coisa muito lá barata. Mas eu sei que também tem uns lugares que procurando bem, dá pra fazer gratuitamente. Infelizmente ainda não é uma coisa tão acessível assim. Mas é uma parada que devia ser, com certeza. Porque é o que eu falo, não é um milagre. Não é um milagre, né? Mas você começa a entender algumas coisas de você mesmo. Você começa a exercer coisas que nem você imaginava que tinha, sabe? Então isso é muito bom, mas também é um processo meio doloroso, é meio doideira. Como tá sendo a experiência pra você na prática? Muito trabalho? Muito trabalho. O Gerúndio, assim, ele é uma jornada dupla pra mim. Porque, assim, né, só pra explicar um pouquinho. A maioria das pessoas foi eu que prospectei, né? Agora tem pessoas indicando, isso é legal, indiquem pessoas mesmo que vocês acham que tem aderência, às vezes até você mesmo, tá? Mas, ou venha falar comigo pra gente ver uma parada que dê pra fazer. Vou falar de projetos futuros aí. Mas, dá muito trabalho. Primeiro porque eu trabalho, né? Eu sou CLT. Então, é uma jornada dupla. Obviamente que estar na quarentena, assim, tem me ajudado um pouco até. Porque eu fico mais em casa, enfim, então eu tenho mais tempo. Mas eu já tenho imaginado depois disso, né? Depois que voltar a uma vida pós-vacina, né? Porque normal do antes acho que não rola mais. Mas uma vida pós-vacina. De tipo, quando eu também for sair e tal, como é que eu vou equilibrar tudo isso? Porque hoje eu converso muito com a pessoa, até para ter essa autenticidade mesmo no texto, então realmente algum tempo ali, tem umas que não, tem umas que sim, enfim. Mas aí eu escrevo, né, o texto e faço sugestões de perguntas para entrevista, né, e aí se a pessoa acha que tá ok, se ela acha que precisa mudar, ainda não teve muito aquela coisa de mudar, nem nada disso.
mas pode acontecer que tenha. Então, eu faço pra ficar de uma forma que a pessoa se identifique ali. Então, eu tenho que escrever um texto e as sugestões de perguntas não é a mesma coisa do texto. Esse é o maior desafio. Então, quando você abre lá a página do Gerúndio, você lê, por exemplo, Pretas Politicando, né, que foi com a Karina. Eu contei a história da Karina praticamente no texto, mas a entrevista é completamente diferente do que tá no texto. Então são conteúdos diferentes. Que se você já teve a oportunidade de conhecer um jornalista, ou alguém de marketing mesmo, ou um escritor, sabe o quanto isso é meio foda, porque você meio que tá fazendo 2 conteúdos ali em um só. Então a ideia, e outra, fora que o negócio tem que ser interessante, né? Então eu não faço perguntas vagas, né? E nem deixo parecer que é uma coisa meio perguntas e respostas. Então a gente tem que pensar um pouquinho pra fazer. Isso vai um pouco de tempo, né? Eu sei as partes mais técnicas porque eu trabalho um pouco com isso, né? Um pouco do que eu faço no trabalho. Mas pensando, agora quando você faz sozinha, né? Quando a parada é solo, é diferente. Então é uma jornada dupla. Eu chego em casa e só vejo coisa do gerúndio. Final de semana, gerúndio. Mas é muito legal, assim, porque não é cansativo. Assim, é cansativo, mas cansativo no sentido, porra, que coisa chata que eu tô fazendo. Nunca foi assim. Assim, eu tô escrevendo e às vezes se eu coloco um espelho na minha frente, assim, provavelmente eu vou estar rindo, assim, vou estar feliz, porque eu tenho prazer mesmo em fazer o que eu tô fazendo. E eu acho que isso é legal. Eu acho que quando você realmente tem prazer naquilo que você faz, as pessoas enxergam isso de uma outra forma. Não que eu estou preocupada com isso, tá? Eu de verdade não tô muito. Não tô zero. Na verdade, tô zero. Eu acho que as pessoas que têm aderido à ideia são pessoas que realmente têm a cabeça aberta e são pessoas realmente que eu tenho a felicidade em receber os elogios, porque eu sei que é de coração. Mas se alguém também acha que não vai fazer sentido, cara, não vou ser eu que vou forçar a barra, né? Então é bem assim. Inclusive tem a questão do papo sem padrão, né? Tem uma galera, não lembro quem me perguntou e falou assim, como surgiu o papo sem padrão? Nem sei se essa pergunta surgiu aí. Mas o papo sem padrão, porque até então ia ficar só no blog, né? Mas eu entendi que a galera não curte ler muito. E que até eu incentivar a ler ia ser muito difícil. Eu não tô falando assim de uma forma egocêntrica, nem nada disso. É porque as pessoas, o público, o povo brasileiro, a gente não lê muito. A gente não lê muito porque isso é cultural, né? Então não tô falando uma besteira aqui. É porque a gente não lê mesmo, a gente não tem essa prática. Então eu sabia que se eu fosse fazer uma coisa muito mais voltada só pra escrita, pra que as pessoas lessem, não ia ter muita aderência, né? E aí eu falei, cara, eu vou precisar fazer um vídeo, mas criar um canal no YouTube. Eu sou meio preconceituosa com essas paradas. Né? Porque aí as pessoas vão falar, não sei o quê. Então, aí vem aquela coisa de ficar me importando com o que as pessoas estão falando. E canal no YouTube é uma parada meio complicada de criar, viu? Mas eu criei, né? E o Gabriel também me ajudou com isso. E eu queria trazer uma coisa como se fosse originária mesmo do gerúndio. Tanto é que lá no meu canal do YouTube tá lá, Papo Sem Padrão, originário do gerúndio. E o Papo Sem Padrão, como veio o nome Papo Sem Padrão? O Papo Sem Padrão veio pelo meu primeiro texto, A Beleza da Mulher Preta. Porque quem já teve a oportunidade de ler o texto A Beleza da Mulher Preta, entende o quanto eu já quis me encaixar dentro de um padrão. E depois eu comecei a perceber que eu não preciso estar dentro de um padrão, né? Então, o Papo Sem Padrão, que é o meu canal, veio por esse nome. Porque eu entendi que eu era uma pessoa que não precisava ter padrão. E fora que a dinâmica do canal, ele é sem padrão mesmo. Assim, nos bastidores, o que eu faço? Eu marco uma reunião com o porta-voz e a gente só conversa. Vai conversando em cima da pergunta, mas a gente vai conversando. Não tem muito padrão. Então, é papo sem padrão, conceitualmente falando, por causa da história da beleza da mulher preta. E porque a pessoa não precisa ficar presa àquilo. Ela pode falar o que ela quiser ali. Depois a gente vai vendo que vai ficar legal, entendeu? É papo sem padrão por conta disso. E eu fico muito feliz com o Papo Sem Padrão, porque aí eu comecei a colocar uns pedaços dos vídeos aqui no Instagram. Inclusive eu vou fazer isso.
A minha ideia agora não é abrir uma rede social ou manter o meu Instagram, ele vai continuar voltado pro gerúndio mais, mas eu não vou assumir isso de uma vez por causa de tempo, né? Porque quando você assume uma parada numa rede social tão popular assim, demanda muito tempo para você ficar criando conteúdo. E é complicado. Para manter na qualidade que eu quero manter, porque eu sei também que eu vou querer manter uma qualidade boa, eu não vou conseguir. Então, eu prefiro não assumir essa parada agora. Mas em projetos futuros eu penso em outras paradas, né? Mas a gente vai tentar encontrar outros caminhos. O Papo Sem Padrão, ele veio por esse nome. E também, tudo dentro do Papo Sem Padrão, até o final. Eu não sei se alguém já assistiu até o vídeo até o final, mas tem a parte da entrada, né, a parte da saída. E eu coloquei, curta, compartilha e se inscreva se você quiser. Então, tudo eu coloco muito se você quiser. Muito do seu jeito, se você quiser curte, se você não quiser você não curte, e isso é de propósito, porque quando a gente tá dentro de um padrão, a gente é forçado a muitas coisas, né? O padrão é o quê, né? Se você vai ver a palavra entrar dentro de um padrão, são coisas que você faz muito na sequência parecida, então você vai fazendo isso parecido consequentemente, vai fazendo sempre as mesmas coisas repetidas, até aquilo se tornar um padrão. Então, quando você sai daquele padrão, você sai dessas coisas repetidas, né? Então, você não é mais obrigado a fazer aquilo. Então, para mim, fugir do padrão, você ser sem padrão, é você fazer aquilo que você quer, né? Então, a minha comunicação é muito se você quiser, né? Eu nunca vou ser aquela pessoa que vou ficar procurando visualizações no YouTube. Ah, mas você tem 30 visualizações naquele vídeo. Porra, mas meu vídeo tem 40 minutos. Se 30 pessoas realmente assistiram 40 minutos, eu tô bem feliz, sabe? E se não, também. Então é aquela coisa de estar lá e eu já fico muito feliz por todo o resultado. Mas eu não tô procurando números, né? Não é uma parada que eu tô procurando, não. Obviamente que eu fico muito feliz com o resultado. Mas é isso. Deixa eu ver aqui. Acho que alguém tá perguntando. A Nick me perguntou uma coisa que eu fiquei brincando, mas... como tirar os projetos do papel? Só fazendo, Nick. Eu acho que não tem muito segredo, não. Se você não fizer, cara, não tem muito o que fazer. Eu acho que pra você tirar os projetos do papel, é só você fazendo, não se importando com o que as pessoas vão achar, porque a gente não tá no controle disso. E é isso. Obrigada, Érica. O tempo tá complicado mesmo, né, Limão? Limão tá na minha live, não acredito. Tá complicado. Tô procurando as perguntas aqui. Oi, Léo! Gente, uma galera bem foda. Não sei se entrou, não sei se saiu, tá entrando, saindo. Epa. Vem cortar mesmo. Eu tenho que cortar, Miranda. Meu cabelo já tá, né? Vocês vê? E, gente, negócio de cabelo, né? O cabelo... Ih, vai cair logo. O cabelo curto, ele é muito mais fácil de cuidar, assim. Então, nossa, eu aconselho pra todo mundo, assim. Quando tô falando de cabelo, assim, gente, corta o cabelo. Fala assim, corta o cabelo. Principalmente pra nós mulheres, né? Que tem uma imposição muito ridícula da sociedade de qual... quem que a gente deve ou não fazer da vida, né? Principalmente com o cabelo, que eu nunca vi isso. Cortem o cabelo, a coisa mais maravilhosa. Inclusive, eu não vejo a hora de conseguir ir pra praia com o meu cabelo assim. Porque quando eu tinha o cabelo escovado, eu ficava muito preocupada com isso, de não molhar o cabelo. Agora eu posso molhar tranquilamente. Então, quero uma prainha aí pra fazer o que eu quiser com o cabelo. Maravilhoso! Inclusive, a gente falou muito sobre o cabelo, né, Limão? Gente, quanto de perrengue que a gente já passou com o cabelo escovado? Fala. É uma merda. Muito obrigada. Sofro mais com cabelo curto? Imagina. Ju, num processo como esse, muitas vezes a gente sabe o que é certo, mas, gente, qualquer coisa vai cair. Se cair, eu vou voltar. Não sei se vai cair, tá? Num processo como esse, muitas vezes a gente sabe o que é certo, mas isso quase
sempre não é o suficiente para nos sustentar na iniciativa do corte. O que foi o seu start? Olha, isso é... Eu acho, Bru, que o que foi o meu start mesmo é... Vou ser bem sincera, eu acho que a condição de estar em casa foi o meu start. E também de ter mudado de emprego, né? Pra quem não sabe, eu mudei de trabalho no meio da pandemia, assim, foi muito louco. Então, eu pensei assim, ninguém vai me conhecer, né? E qualquer coisa eu tô em casa. Então, até eu cortar o cabelo, esse foi o meu pensamento. Eu fiquei pensando em condições externas pra cortar o cabelo. Isso realmente me encorajou, né? Mas porque realmente a gente fala assim de se assumir e tudo mais, é lindo o discurso, né? Mas na hora de cortar ali é você, né? Então, acho que além de você pensar em condições externas, é pensar em você. Eu não sou uma pessoa que aconselho cortar se você não tá 100%... assim, se você tá muito insegura daquilo, porque insegurança você vai ter, mas muito insegura, assim, de ficar apavorada pelo fato do seu cabelo, então não corta, sabe? Então é melhor não cortar. Mas, e realmente, assim, no meu caso, eu não conhecia, eu não fazia ideia da minha cara como ia ficar assim. Eu não fazia ideia. Não fazia, você mesma sabe, me conhece desde sempre. Então, eu me apeguei a fatores externos pra realmente saber se era o que eu tava fazendo. Mas na primeira tesourada, cara, eu falei assim, sou eu aqui, sabe? É o lugar que eu tenho que estar, é esse aqui. Eu preciso... Agora sim eu tô me conhecendo, foi meio que essa parada. Então, graças... Coloca a mãozinha preta, você é preta, colocando a mãozinha branca, porque... Foi por causa desse Mirandinha aí. Então, quando ele começou a cortar o meu cabelo, eu já entendi que era o que eu tinha que fazer. No seu caso, te conhecendo e sabendo dessa coisa toda, eu acho que é aquela coisa assim, cara, eu nunca me vi com cabelo curto. Como será que é? Eu só tenho essa vida. Por que eu tô perdendo tempo? Sabe? Você só... Porque, assim, eu não acredito em reencarnação, né? Mas a certeza que eu tenho é que eu tenho essa vida pra viver. Então, assim, cara... Eu preciso me dar a chance, me dar a oportunidade de me ver assim, sabe? Isso também foi um pensamento que quem me encorajou muito, inclusive, foi a Nath, né? Que não tá na live, mas acho que ela vai assistir. A Nath é uma das minhas melhores amigas e ela cortou um cabelo num momento muito difícil da vida dela. Mas ela me encorajou muito nesse processo também. E ela veio com esse pensamento e eu falei, é verdade, né, cara? A gente só tem essa vida e a gente não quer se ver numa condição de cabelo curto, sabe? O cabelo, que é uma coisa que cresce, né? Óbvio, assim, que não... Pra mim tem uma questão que vai muito além disso. Pra mim é muito mais um corte de cabelo, né? É meio que um manifesto. Eu digo que é um manifesto mesmo. Porque depois que você se assume como mulher preta, principalmente o cabelo... As pessoas te veem de uma outra forma. Eu já percebi isso N vezes. Mas é você se dar a oportunidade de saber que ninguém precisa pensar isso por você, sabe? Então, foram vários starts. Eu puxei todas essas referências pra realmente cortar o cabelo. Eu também sempre tive cabelos longos, cortei no pezinho. Eu lembro do seu cabelo no pezinho, Jô. Assim, eu penso em deixar crescer um pouco, mas quando eu lembro do trabalho que dá, eu fico, cara, deixa pra lá, sabe? Quando eu quiser, quando um dia, se der na telha, eu vou lá e deixo crescer, mas por enquanto eu vou manter assim. Principalmente porque eu ainda não me vi, assim, em vários lugares com cabelo curto, eu falo isso, né? Porque o meu cabelo... Eu não saí muitas vezes na quarentena, eu acho meio puxado, assim, ficar saindo. Até porque eu moro com a minha avó, então é grupo de risco, não é uma parada que eu curto. Fora as outras pessoas que estão lá fora, né? Enfim. Mas eu quero me ver em outros lugares, sabe? Eu quero me ver arrumada, indo pra uma festa, indo fazer as coisas com o visual que eu tenho hoje, sabe? E eu sei que nós mulheres, a gente tem um apego muito grande com o cabelo. Mas o fato de você cortar o cabelo não quer dizer um desapego, entende? Só quer dizer que você quer se ver de uma outra forma. Eu acho que dá uma personalidade também, sabe? Eu acho que, não sei, pode ser uma impressão minha, mas eu acho que eu fico...
trago um pouco mais de imposição dessa minha personalidade, pelo menos do que eu quero passar hoje, assim. Acho que o meu cabelo tem a ver. Cabelo curto vicia demais depois da primeira vez que raspei. Então, sabe que na verdade eu não ia cortar assim, né? Eu ia raspar real. Eu ia meter o louco. Eu ia cortar assim na 3 e tal. Mas a ideia era cortar, tipo, raspadinho assim, pra ver como é que era. Mas aí, Mirandex começou a cortar meu cabelo lá. Até chegar... Foi mais curto que isso, porque o cabelo tá bem grande. Se eu puxar no garfo assim, fica gigante. Mas, Miranjinha começou a cortar meu cabelo e ele começou a fazer esse corte, porque na verdade ele é um corte que aqui fica um pouco maior e na lateral não, é que agora não tá tão assim, né? Mas ele fica, é pra ficar assim. E quando ficou assim, eu falei, caraca, ficou foda. E maravilhosa. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, se eu posso encerrar. Mas é isso, gente. Eu agradeço demais. Demais mesmo a galera que veio, que acompanhou. Acompanha o Gerúndio. Vai estar muito massa. Projetos do futuro, eu falei que ia falar um pouco. Enfim, na verdade, o Gerúndio, ele tá começando agora, né? Ele tem 1 mês e eu já, né, tô me achando fazendo live. Mas... já tenho outros convidados aí na pauta, né? Já conversei, tem conteúdo, enfim, vai rolar. É que essa semana eu não coloquei por causa da live. Mas semana que vem eu já volto a colocar os conteúdos. Eu ainda não vou ficar assumindo uma parada semanal, porque eu não sei. Não sei mesmo, e aí eu não quero falar uma coisa que eu não tenho certeza. Mas a ideia é eu sair desse meu lugar de fala, né? Obviamente que sempre vai ter pessoas pretas ali, mas a ideia é eu falar de outros grupos também, né? Que eu preciso aprender também. Ali é um canal para diversas tribos e raças, e enfim, a minha parada é trazer a diversidade de fato, né? Porque tem gente que fala assim, porra, tá falando de diversidade, mas só tem pessoas pretas, né? Mas é porque muitas vezes, né, por muitos anos, e obviamente... a gente não foi inserido nisso, né? Mas a minha ideia é trazer outras pessoas mesmo, assim. Principalmente de outros grupos que eu não sou inserida e que eu não tenho muito entendimento. Porque aí, realmente, eu fico muito mais no lugar de ouvinte. Mas eu já tenho conversado com algumas pessoas. Esse é um dos meus projetos no futuro. Então, provavelmente, o Gerúndio, apesar de ter partido de mim, eu quero trazer outras pessoas... vamos dizer assim, que estejam dentro desse meu grupo para compor a gerência do Gerúndio, a gerência que eu digo gerenciar os conteúdos, né? Não ser só eu, porque realmente fica bem pesado. Então a ideia é realmente abrir espaço para que outras pessoas sejam participantes ativas, administradoras do Gerúndio, assim como eu sou, até para abrir esse grupo. E também o formulário vai estar lá, eu tô pensando em outras formas de divulgar ele, enfim, dentro do próprio site me dá vários formatos. E as redes sociais, elas estão matando um pouco essa questão da publicação por conta que eles querem que a gente invista de qualquer forma, né? Eu tô fugindo disso, tentando ir pro orgânico, porque realmente ficar investindo em grana é meio complicado. Mas, inclusive, essa mudança do Instagram, não sei se vocês sabem, é por conta disso. É porque eles sabem que a gente clica muito mais embaixo do que em cima, então eles colocaram o negócio de vender embaixo pra gente clicar ali, entendeu? Então, as redes sociais, elas vão cercando a gente até a gente realmente investir em grana, porque é nisso que eles ganham, né? Mas eu tô tentando fugir um pouco disso. Eu penso em fazer podcasts, já me falaram, a Helena falou isso pra mim, mas é uma parada que eu já tava pensando. Inclusive, dá super pra eu transferir essas entrevistas pra podcast, eu só tô tentando entender mais ou menos como é que eu vou fazer isso, como é que eu posso alimentar isso, como é que vai ser. O real é que eu não quero fazer nada de qualquer jeito, sabe? Eu demorei um pouco pra criar, mas quando se já tá no ar, tem que criar certinho. Mas a ideia é essa. Provavelmente isso vai ficar pra 2021 mesmo. Mas eu pretendo trazer bastante coisa. Inclusive, se vocês tiverem pauta, sempre podem me falar, me chamar no DM, enfim. O processo de aceitação do cabelo curto é muito estranho. Eu vou ficar lendo até cair, tá, gente? Se cair,
Beijos demais. O processo de aceitação do cabelo curto é muito estranho. Pelo menos pra mim foi um choque logo de cara. Foi uma mudança muito radical, às vezes reflete em mim. Então, assim, é estranho o processo, mas no meu caso, foi muito um processo de identificação, assim, sabe, tá? É que cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa tem uma reação mesmo em relação à sua aparência, né? Mas, de fato, pra mim tinha um fator muito complicado que é essa questão do racismo, né? Porque eu tinha um pouco de receio das pessoas começarem a criticar o meu cabelo. Porque o meu cabelo, ele tem uma categoria, né, dos cabelos, né? Tipo, 2A, 2B, 3A. O meu é o 4B. O meu é o 4A, 4B. Que é o cabelo crespo real, né? Meu cabelo, ele tem uns cachinhos assim, mas ele é crespo, né? Então, assumir esse cabelo, né? Por tantas vezes já ter ouvido falar pra abaixar, e aí você, não quero abaixar, eu quero que ele cresça, eu quero que ele apareça. Então, as mulheres pretas têm um pouco disso, né? A galera fica falando assim, tem gente que fica se achando depois que assume o cabelo, que não sei o quê. Mas isso é um manifesto meio natural que acontece, isso é até uma curiosidade. Porque por muito tempo a gente ficou escondida, né? Então, a gente se exalta muito para criar uma rede de apoio, sabe? Porque essa autoconfiança é muito difícil de ter quando você sai na rua e as pessoas simplesmente te julgam pelo aquilo que você é. E uma coisa é fato, gente, beleza é uma parada muito relativa, né? Eu não tenho como julgar ninguém como feio ou bonito. Se eu tenho um gosto, a outra pessoa tem um outro gosto, né? Agora, essa questão racial já é uma outra coisa, entendeu? Você falar que você tem um gosto por uma pessoa, sei lá, branca, ao invés de uma pessoa... Então, você tem que rever os seus conceitos. Eu falo porque há anos atrás eu tinha uma parada meio assim, em termos de relacionamento. Mas eu comecei a entender que isso era um racismo estrutural que estava enraizado em mim, tá? Então, assim, tem vários fatores que a gente vai descobrindo e a gente vai entendendo que isso é estrutural mesmo, porque não veio da gente, mas cabe a gente desconstruir, né? Porque não vai ter ninguém que desconstruir isso pra gente, se a gente não estiver aberto a ouvir. Esse é a parada, sabe? Eu acho que não tem... Se a pessoa vem falar pra mim, mas eu não sou racista... Aí eu já não consigo ouvir muito, assim, depois dessa frase, porque todos nós somos, o que a gente faz é realmente desconstruir isso. E é isso, galera. Mas assim, eu amo meu cabelo, é uma coisa muito... Foi um encontro. Gente, vou aproveitar essa live aqui, o Limão com Vodka, que é o @ dele. Ele tá com um livro maravilhoso e ele tá arrecadando financiamento para lançar esse livro. O nome do livro chama Vozes Trans, que ele que ilustrou. Assim, eu já tenho certeza que o livro é maravilhoso. Tô esperando mesmo chegar na minha casa, mas ele precisa que o financiamento esteja completo, tá? 80%. Quem puder ver no @ dele, um link, cara, você pode doar o quanto você puder. Eu acho que tem um mínimo, mas o mínimo também é bem, tipo, 10 conto, 20 conto, sabe? Ajudar a financiar esses artistas, porque a gente tem um pouco disso, né? De achar que artista é famoso e tal. A galera aqui tem um corre muito diferente. Então, esse livro eu tenho certeza que tá incrível. E eles precisam do financiamento aí arrecadado pra gente conseguir lançar o livro. E eu tô na torcida aqui. O seu filho se autodomina marrom, que lindo! Inclusive tem um livro, Jô, não sei se você ainda tá na live, que chama O Pequeno Príncipe Preto. É lindo esse livro. Eu super indico, assim, pras crianças, de verdade. Eu acho que ainda falta muito na literatura infantil brasileira. E é muito bizarro isso, né? Por pensar num país tão miscigenado, assim, de povo preto também, de não ter muito isso, né? Mas O Pequeno Príncipe Preto é lindo esse livro. Eu tenho ele. É que até eu buscar, talvez a live caia. Mas... eu acho que traz muito essa referência de cores, do lápis de cor. Foi um dos livros que me deu referência pra escrever A Beleza da Mulher Preta. Eu super indico comprar, assim, é do Rodrigo França.
Adoraria bater um papo com você sobre o racismo um dia. Temos opiniões muito iguais. Com certeza, Lu, só me chamar. Tamo aí. Se quiser, a gente fala. Descendente de hoje, eu sou boa. Missão diária, experiência que tem experiência, vera mesmo. Tem coisas que só vem com o tempo mesmo. E é isso, gente. Eu acho que eu já vou começar a me despedir aqui. Vou colocar uma music. Ai, a minha produção trouxe o livro, minha produção. Gente, é esse livro aqui, ó. Vocês viram que produção maravilhosa que eu tenho? Ela surgiu aqui. Eu falei na live, ela trouxe. O Pequeno Príncipe Preto, Jô, ele é maravilhoso. Ele é do Rodrigo França. Ele é lindo, dá pra ver aqui? Ele é lindo, assim, ó. Ele é lindo, lindo, lindo. Lindo, de verdade. Você lê, seu filho vai adorar. Tenho certeza. Porque eu já vi alguns vídeos dele também. Ele é lindo. Ele é do Rodrigo. Esse cara aqui. Ele é incrível. Vale a pena. Gente, e é isso. Eu agradeço demais a atenção de todo mundo, de quem tá aqui. Realmente me surpreendi. Vou colocar uma musiquinha da Mamundi pra me despedir aqui. Porque realmente... eu acho que é isso, sabe? A força e os comentários, eles são muito preciosos pra mim. Eu sou uma pessoa, assim, que sempre gostei muito de estar em contato com várias pessoas e de receber várias opiniões diferentes. Então, cara, eu acho que é isso que a gente começa a construir uma parada, sabe? Porque se a gente ficar inserido só dentro daquelas pessoas que têm a mesma opinião que você, você nunca vai aprender algo novo, né? Então, o fato de você querer, o fato de pessoas virem falar comigo, de falar, cara, sabe, eu não enxergava dessa forma, eu não sabia desse jeito, ou eu posso contribuir de alguma forma, tem uma pessoa que pode falar com você, que pode fazer isso, estou aberta aqui, meu DM, estou online, como eu falo para as minhas amigas. Podem me escrever, pode falar, o Gerúndio é pra todos, de verdade, assim... Ele tem sido parte de mim, acho que foi um dos meus maiores feitos desse ano. E eu sei que, assim, a força que eu encontro pra fazer esse tipo de coisa não é por repercussão, mas é por uma pessoa, às vezes, chegar e falar assim, cara, eu me identifiquei com o seu projeto, sabe? Isso pra mim não tem preço, não tem coisa que pague, assim, porque... A identificação, toda vez que alguém vem falar isso pra mim, eu penso que era uma coisa que me faltava muito, sabe? Que hoje eu tô podendo construir de alguma forma, entende? Então é isso, se você tem algum projeto, se você tem alguma coisa, seja lá o que for, sabe? Só faça de verdade. Porque às vezes as pessoas são igual Tomé, sabe? Vê pra crer, mas aí na hora que elas já estão vendo é muito fácil, né? Então só você sabe realmente a beleza e toda a identidade que você quer trazer na parada que você quer fazer, entende? Então é isso, acredita em você, acredita no seu potencial, que eu tenho certeza que é massa. E se quiser trocar uma ideia, estamos aí também. Então é isso, gente. Eu vou tentar salvar essa live, que eu não sei como é que eu faço isso, mas... quem quiser assistir depois também caminhar para outras pessoas que queiram, estou aqui, tá bom? Um beijo e até mais, gente. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é só tchau, né? É isso. Evoluída. Admiro. Beijo, Pri. Obrigada de verdade, gente. Também te amo, Joca. Obrigada. E é isso, gente. Bebam água, se cuidem, fiquem em casa quem puder, tá? Hoje eu vi uma live, uma coisa última. Eu vi um vídeo do Átila, que é o mensageiro do apocalipse aí, né, dos Covid. Mas hoje ele trouxe uma parada no final da live que me deu uma esperança, sabe? Então, vamos se cuidar ainda, quem puder se cuidar, né? Óbvio que a gente sabe que não é todo mundo. Mas se cuidem, sabe? Tá acabando, vai rolar, vai dar bom. A gente tem que começar a refletir no que aprendemos, né?
não romantizando, porque não é nada romântico toda essa tragédia, mas eu acho que é importante a gente começar a entender os benfeitos de tudo isso, sabe? Porque alguma mensagem veio e é importante que a gente consiga absorver isso da melhor forma, né? Pra quem conseguiu se manter a salvo, né? Tem que ser muito grato por isso. Então é isso, gente. Um beijo. Fui.